Fala, galerinha do Fluminense, 8º ano, voltando a trabalhar, né, a geografia do continente americano, em especial os Estados Unidos. A gente vai analisar hoje, né, não mais as questões, né, que foi trabalhado nas aulas anteriores, né, como a economia, a sociedade e as características físicas, e sim, a gente vai trabalhar uma parte importantíssima da geografia, que é a geopolítica, tá? E de que maneira que os Estados Unidos, né, se tornou uma superpotência, né, e por conta disso é uma nação que se envolve em alguns conflitos na atualidade. Então a gente vai analisar isso agora brevemente. Vamos lá. Então aqui ele coloca para a gente as causas da hegemonia atual, né, dos Estados Unidos. Primeiro, a influência cultural, né, principalmente Hollywood, né, o que isso representa, né, para o mundo, o poderio econômico, 20% do PIB do planeta, numa só nação, e capacidade militar sem paralelo, ou seja, uma capacidade hegemônica do ponto de vista de ser uma potência nuclear, tá, e que durante muito tempo rivalizou com a União Soviética. No entanto, após o fim do socialismo real, os Estados Unidos se torna uma potência militar inquestionável nos dias atuais. Aqui mais algumas informações, né, causa da hegemonia atual dos Estados Unidos. Desarticulação da antiga União Soviética, como nós falamos, difusão de valores tidos como absolutos, né, o livre mercado e a democracia liberal, né, e a propaganda disso como algo que seria o normal, né, a influência das grandes empresas norte-americanas, multinacionais espalhadas por todo o mundo, abertura comercial apenas para aliados, desarticulação da União Europeia como força militar, né, por meio da OTAN, do qual os Estados Unidos, de certa forma, impõem ali a sua vontade, né, no continente europeu, que perdeu muita força depois das duas grandes guerras, né? Capacidade de articular recursos para levar a cabo intervenções militares múltiplas e em cenários diferentes. Então a gente sabe que o custo, né, de se manter uma máquina de guerra como os Estados Unidos, com bases militares espalhadas por todo o planeta, sem comparação, né, com outros países. Bom, mesmo assim essa hegemonia tem alguns limites, né, sofre algumas dificuldades. Então, resistências internas. Bom, enormes são os gastos, né, com a máquina de guerra americana. Então isso sempre sofreu uma forte crítica, principalmente na década de 70, quando os Estados Unidos estava envolvido em alguns conflitos da Guerra Fria, né, como a Guerra do Vietnã. Isso ficou muito evidente. Enormes baixas, né, morrem muitos soldados americanos nesses conflitos, o que também eleva a preocupação e uma resistência a essa hegemonia que para muitos, né, internamente é algo exagerado, né? Bom, cooperação com aliados. Há algumas necessidades, né, de dividir custos das operações militares para conseguir maior legitimidade. A gente pode dar um exemplo, as últimas intervenções no Golfo, né, no Oriente Médio, as últimas vezes aliado a alguns outros países, principalmente na Inglaterra. Tá? Não é uma campanha que foi isolada por parte dos Estados Unidos, porém a gente sabe, né, ficando ali com o maior investimento. Alianças com aliados que facilitam o isolamento do inimigo e reduzem críticas internas. Bom, um complexo militar e industrial absurdo, né, um investimento do PIB americano em armas é o maior do mundo. Tá? Eu acho que o segundo, que vem aí ser a Rússia e a China, está muito menos da metade que os Estados Unidos investem, né, na produção de novas tecnologias e armamentos. Uma prova disso, esse porta-aviões enorme aí que a gente está vendo. Esteve aqui na Baía de Guanabara em 2004, o Ronald Reagan. E esse complexo industrial militar, ele cria muitos empregos, né, movimenta inclusive também a economia americana e mundial, né, porque os Estados Unidos é um grande exportador de armas e tecnologia de guerra, de venda de aviões de combate, etc. Tá? E se envolveu em alguns conflitos, né, após a Segunda Guerra Mundial. Então, uma corrida armamentista contra a União Soviética,
bloqueio de Cuba, guerras da Coreia, do Vietnã, do Iraque e do Afeganistão, essas as duas últimas, né? Conflitos nos Balcãs, tensões com o Irã, Venezuela, Coreia do Norte e rivalidade crescente com a China, isso hoje, tá, galera? Então a influência exercida na América principalmente, né? Canadá e México fazem parte do NAFTA, né? Que é um importante bloco econômico do qual os Estados Unidos faz parte. Na América Central, né? Com a construção do Canal do Panamá e várias outras ações militares, inclusive na Colômbia, etc. Então, a América do Sul, né? A América Latina como um todo sempre foi uma área de muita importância para os Estados Unidos, né, para a manutenção da sua geopolítica na região, ok? Aqui um pouquinho dessa doutrina norte-americana, né, a Pax Americana, né, doutrinas para conservar a hegemonia mundial, então difusão e manutenção dos valores americanos, isso muito comum durante a Guerra Fria. Assinou alguns tratados de não proliferação de armas nucleares com a Rússia e com outros países. No entanto, mantém aí os Estados Unidos numa liderança absurda, né, na quantidade de ogivas nucleares, por exemplo, no mundo atual. Então aqui algumas preocupações dos Estados Unidos para manter essa hegemonia, né, preocupação com o abastecimento de recursos, com a imposição de padrões tecnológicos americanos ao restante do mundo, né, organismos internacionais controlados pelos Estados Unidos, como o FMI e o Banco Mundial, e a presente mediação e participação ativa na solução de conflitos internacionais. Os Estados Unidos faz parte, né, do Conselho de Segurança da ONU, né, que composto por 5 países, e tem ali uma voz muito forte dentro da ONU. Bom, a doutrina Bush, né, a última de grandes intervenções militares, né, no governo do presidente George W. Bush, ocorrendo principalmente após, né, o episódio de 11 de setembro, que acabou desencadeando uma forte interferência militar dos Estados Unidos em várias regiões, né, na chamada Guerra ao Terror, né, e ao qual o próprio Bush colocou alguns países como um chamado eixo do mal, né, um império do mal, que os Estados Unidos teriam que combater. E aí isso ficou muito claro, né, com a invasão do Iraque e a invasão do Afeganistão, né, ali no início do século XXI. Como foi dito aqui, tá? Vários países que fariam parte desse eixo do mal. E essa doutrina Bush, ela vai ter um certo relaxamento, né, no governo do presidente Obama, do qual essas intervenções estrangeiras nos Estados Unidos diminuíram, mas obviamente mantendo todo o investimento, né, para manter essa máquina de guerra que impõe, né, a liderança dos Estados Unidos no mundo atual. Ok, galera? Na nossa videoaula a gente vai comentar esse e outros assuntos, tirar dúvidas. Espero vocês lá. Um grande abraço.